Quem é o falso profeta? Tudo bom? Hoje vamos falar sobre o falso profeta. Quem que é o falso ou os falsos profetas? A Bíblia fala: pelo fruto o conhecereis. O que discerne um falso profeta do profeta verdadeiro? O profeta verdadeiro é aquele que pratica a palavra, aquele que ensina a verdade, aquele que fala os oráculos de Deus, fala o que Deus mandou, faz a vontade de Deus. Por que é necessário e é importante ver os falsos profetas e saber o que é falso profeta? Porque no final dos tempos, Jesus falou que virão falsos profetas, pessoas que vão falar em nome de Deus, que vão ensinar a palavra, mas a Bíblia fala são lobos, roubadores. Agora, como saber? A Bíblia fala olhar e tudo ficar com o que é bom. Tem muitos ensinos bons por aí, mas a base sempre é a palavra. E a edificação é em cima do que Jesus falou. Paulo falou, você vai construir, mas veja como constrói. Ninguém pode pôr um alicerce em cima do que já foi posto, qual é Jesus. Então, o que Jesus ensinou, a palavra de Jesus, a Bíblia, os 66 livros do cânon da Bíblia, que diz o que é a verdade, que foi unanimidade pela igreja da época, considerada livros inspirados por Deus, fica com a palavra. O que vem depois são ensinos, e tem que sempre ser confrontado pela principal profecia, que é a palavra escrita. Vamos dar uma olhada na Bíblia rapidinho? Mateus aqui tem dois textos legais, ó. Os falsos profetas aqui fala aqui, ó. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçar de ovelhas, mas interiormente são lobos roubadores. Pelos frutos conhecereis, olha só. Então, como se conhece um falso profeta? Pelos frutos. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Uva se colhe da videira e figo da figueira. Né? Então, por exemplo, você vai ver que essa árvore não é uma videira e que não é uma figueira, mas é um abrolho e é um espinheiro. Então, pelo fruto, você vai analisar pelos frutos. Quais são os frutos? O fruto da vida com Deus, o fruto cheio do Espírito Santo, o fruto do amor, o fruto do Espírito tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Tudo isso são frutos que Paulo ensinou e falou várias características daquele que serve a Deus. Né? Em Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito. Então, os frutos, eles mostram quem é a pessoa. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, olha só. Porém, a árvore má produz maus frutos, frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir, pode dar maus frutos. Nenhuma árvore má dar bons frutos. Então, ser uma árvore boa fala da conversão. Se você se converteu, recebeu Jesus, tem o Espírito Santo, nasceu de novo, você tem essa divina semente, que vai produzir bons frutos, conforme você pratica e coopera com o Espírito Santo, né? Andando no Espírito e não na carne, praticando a palavra. Aquele que ouve e pratica é o homem que edificou sua casa na rocha. Está aqui na frente, ó. 7:24. Quem não ouve e não pratica, ele acaba não tendo as habilidades e as funções exercitadas da prática da palavra, né? Então aqui, ó, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha só. Então é assim, como que eu converti de verdade? Pelos frutos, pela mudança, pelo arrependimento, pela conversão. A pessoa que se converteu, ela se arrependeu dos pecados, ela confessa os pecados, ela deixa o pecado, é aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tá? Deixa eu só colocar mais um aqui. Mateus 24 vai falar sobre isso. Ó. Mateus 7:24, 23. Se, pois, alguém disser, eis o Cristo, não acrediteis, porque onde surgir falsos profetas que vão fazer sinais e prodígios que enganarão muitos, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que antemão tenho dito, né? Ele fala, não sigais, que vai surgir mesmo, pessoas que vão andar na sua verdade. E a Bíblia fala, a Timóteo fala que no final dos tempos as pessoas cercar-se-ão de mestres ao seu bel prazer, tendo desejo e comissão de ouvir coisas agradáveis. Quem que é o falso profeta? Aquele que fala coisas agradáveis para poder levar as pessoas para o engano. Olha só que terrível. Né? Então vai surgir falsos profetas.
falsos mestres. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui o texto fala bastante, aqui em Mateus. E ele fala das enganações, né? Sobre falsos mestres enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriar, mas quem perseverar até o fim será salvo. Fala dos sinais. Não é pelo sinal que você segue a pessoa, é pelo caráter que você segue a pessoa. Muitos vão se escandalizar, trair-se uns aos outros, se odiarão. Igualmente, onde surgir falsos mestres, falsos profetas, olha só. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho será pregado no mundo inteiro, em testemunho das nações, todas as nações. Então virá o fim, né? Então cuidado com os ensinos errados, né? Aqui no 11 fala dos falsos profetas, aqui no 24 também. Farão sinais e prodígios que enganarão a muitos. Então não é pelos sinais que se segue a pessoa, é pelo fruto, caráter, pela vida com Deus que ela tem, pela mudança de vida, por ter o Espírito Santo, por praticar a palavra, né? Então é isso, pessoal. Vamos pegar firme na palavra, praticar a palavra, e ajude sua igreja local, seu pastor, sirva, né? E não caia no engano de muitos conversas, mas sempre olhe para a palavra. Está escrito? Amém. Não está escrito? Onde que está? Qual é a base bíblica? A base bíblica. Não é porque teve uma revelação, uma aparição, e a verdade é discernida, discerne o que é a verdade discerne se é ou não é falso profeta ou não, se é verdadeiro. É pela verdade. A verdade que liberta, a verdade que cura. Se permanecer na palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecer na verdade, né? E conhecereis a verdade, a verdade, a verdade. Então tem que permanecer na verdade. Quem não permanece na verdade, está errado. É um falso profeta e precisa voltar para a verdade. Em nome de Jesus. Deus abençoe e compartilhe de pessoas em nome de Jesus. Fique com a verdade, sempre olhe a verdade, confira a verdade, vê se é a verdade. Em nome de Jesus.